Se você é um aluno ou estudante que está se preparando para os grandes vestibulares e não sabe nada, absolutamente nada, sobre as cruzadas, fica comigo porque eu vou te ensinar tudinho nesse vídeo sobre as cruzadas, tudinho que você precisa saber sobre esse assunto para você dominar geral. Então, bora! As cruzadas são movimentos bem conhecidos, porém bem detalhados, por relatar vários processos que influenciaram a Europa no período da Idade Média. Meu nome é Carlos Henrique, também conhecido como Carlão, sou youtuber educacional de história e estou aqui para auxiliar você, estudante, a passar nos grandes vestibulares que nos esperam e que nos aguardam por aí. Mas vamos lá, vamos entender o que foram essas tais cruzadas. As cruzadas foram expedições organizadas pela Igreja Católica que tiveram como principal objetivo retomar a cidade de Jerusalém, que até aquele momento estava sendo dominada pelos povos muçulmanos. Com isso, a Igreja Católica criou essas expedições para retomar aquela terra, que também era de direito dela naquele momento. Mas vamos entender um pouco o contexto do que estava se passando ali naquele momento, do porquê que foram criadas essas tais cruzadas, essas tais expedições. Então imagine comigo uma linha do tempo, o século XI está aqui. Antes do século XI, minha gente, existia uma série de peregrinações na Terra Santa em Jerusalém. E com isso, vários povos visitavam aquela terra, incluindo também os povos cristãos. Só que o que vai acontecer? No final do século XI, os povos muçulmanos vão entrar naquela terra. Além de entrar naquela terra, eles vão dominar aquela terra também. E também não vão permitir que os outros povos entrem ali, visitem aquela terra. É a mesma coisa que eu pegar um objeto que é seu e eu te falar para você, esse objeto aqui agora é meu, não vou deixar que ninguém toque nesse objeto. É o que estava acontecendo naquele momento. Eles estavam querendo ter esse certo período, essa certa dominação daqueles povos, naquela terra também. O que vai acontecer? A Europa também vai sofrer por dois lados, o lado externo e o lado interno também. Por que eu digo por esses dois lados? Porque imagine comigo a Europa está aqui, pequena e tudo mais. E externamente, os povos muçulmanos estão dominando outros territórios também, porque eles não dominaram somente Jerusalém. Eles dominaram também outras terras, outros territórios naquele período. E com isso, a Europa estava diminuindo a cada momento. Isso eu falo no lado externo. E no lado interno, a sociedade feudal estava colocando também os primogênitos, que eles tiveram a oportunidade então de herdar a terra de seus pais. E além disso, o que estava acontecendo, gente? Cresceu um grande número de população, um grande número de pessoas naquele momento, só que tiveram poucas terras para sustentar os feudais, as pessoas feudais naquele período. Com isso, muitas pessoas, minha gente, e pouca terra, vai gerar uma série de conflitos, uma série de confusões, roubos, saqueamentos e tudo mais. Esses fatores vão ocasionar uma certa desestruturação da sociedade naquele momento. E além disso, o cristianismo, a religião naquele momento estava sendo dividida, porque os católicos eles vão criar a igreja ortodoxa lá no Oriente. Então vai ter uma certa divisão também da igreja nesse período. E aí, o que vai acontecer? O Papa Urbano II, ele vai ficar sabendo desse acontecimento, eles vão falar o seguinte: peraí, os muçulmanos, os caras estão ali dominando agora Jerusalém. Jerusalém também é nossa também, é terra santa, também pertence a gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos organizar expedições aqui com a nossa igreja e vamos ter esse principal objetivo de retomar aquela terra que também pertence a nós. Não vamos deixar isso barato. Com isso, minha gente, vão ser criadas 8 cruzadas, aliás 9 cruzadas, que vão ter esse principal objetivo de retomar a cidade de Jerusalém. Mas Carlão, é muito conteúdo da minha cabeça, Carlão, é muita coisa, muito detalhe, 9 cruzadas, Carlão. Calma, eu vou te explicar para você direitinho, tudinho que aconteceu, tudo bem detalhadamente, porque você vai sair daqui depois desse vídeo entendendo tudinho sobre esse assunto. Então, vamos lá!
Então, minha gente, vamos lá. Então, primeiramente eu quero dizer para vocês que eu disse que foram 9 cruzadas, correto? Foram 9 cruzadas mesmo, só que também nesse período aconteceu uma cruzada muito curiosa que ocorreu no ano de 1212. Só que eu vou comentar sobre essa cruzada curiosa no final aqui da nossa apresentação. Então vamos lá. Primeiramente, minha gente, tivemos a primeira cruzada, que ocorreu do ano de 1096 a 1099. Só que a ideia inicial de ter a cruzada aconteceu no ano de 1095, como eu disse a vocês, que foi após a declaração do Papa Urbano II da ideia de fazer essas expedições para retomar então a cidade de Jerusalém, a Terra Santa, que também pertencia aos povos cristãos. O que a gente tem que lembrar dessa cruzada? Que ela foi um movimento militar de um caráter religioso e não foi também só um episódio isolado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ela foi também uma cruzada popular, uma cruzada que também teve participações de outros povos também para ter o mesmo objetivo. Então, ela não incluiu somente um povo, incluiu também várias pessoas, vários povos também, sendo uma cruzada popular, uma cruzada dos nobres e também uma cruzada de 1101. Com isso, minha gente, a atitude do Papa ela foi também motivada em parte pelo imperador Aleixo I, Comneno, porque ele também fez parte desse período de Constantinopla também, que é na cidade onde o território onde ele estava. E esse imperador, ele também temia que os muçulmanos invadissem o seu território, porque estava muito próximo dos domínios com a cidade santa de Jerusalém. E aí, Urbano II, ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim para os fiéis: meus fiéis, se vocês entrarem aqui nas cruzadas, nessas expedições que estamos nos organizando, todos os pecados que vocês cometeram, que vocês vão cometer, serão perdoados. Então, ou seja, se você, já que é uma cruzada que vai envolver mortes, brigas e tudo mais, tudo aquilo que você fizer vai ser perdoado por Deus, porque você está participando, está colaborando. Então essa foi a ideia principal do Papa, que fez com que os fiéis entrassem então nesse período, participassem desse movimento para reconquistar então a Terra Santa. E aí essas notícias elas vão circular por vários territórios, por vários períodos, vários territórios também, e aí vão se espalhar basicamente por todo o Ocidente e atraíram também os nobres e os populares. Com isso, muito antes da data também que foi marcada para o início da expedição, que foi para o dia 15 de agosto de 1096, muito antes dessa data, as primeiras multidões de camponeses que também foram atraídas pelo Conselho do Papa vão começar a marchar então em direção ao Oriente, um pouco antes dessa data. E aí a caminhada de camponeses e populares também ficou conhecida como uma cruzada popular ou a cruzada dos mendigos também. E aí, gente, o que vai acontecer é o seguinte nessa primeira cruzada. Eles vão causar uma série de desordem, eles vão chegar em péssimas condições a Constantinopla. O imperador Aleixo I Comneno vai desejar afastá-los da sua capital, porque ele vai procurar incentivar eles a atacar os infiéis, atacar os muçulmanos. Por quê? Eles querem atacar, eles querem morte, querem briga contra os muçulmanos, contra esses povos. E aí vai ser um desastre total. Por quê? Pois a cruzada ela chegou muito enfraquecida à Ásia Menor e aí ela foi arrasada também pelos turcos. Porque foi uma falta de estratégia naquele período, foi uma falta de organização, uma falta de conhecimento e de estratégia também para que eles conseguissem conquistar a Terra Santa. E aí a cruzada dos nobres, por sua vez, ela vai partir então da Europa e ela vai utilizar as cruzes vermelhas. Por quê? As cruzes vermelhas, elas simbolizaram muito aquele movimento. Por isso que foi dado o nome daquele movimento de as cruzadas, por causa desse símbolo vermelho aí, da cruz, que foi um símbolo bem significante para aquele período também e para o cristianismo naquela época.
E aí eles vão iniciar a cruzada sitiando por várias cidades até alcançar o destino final, que é a Jerusalém. E aí, apesar das dificuldades que foram encontradas durante a jornada, os combatentes cristãos eles vão conquistar Nicéia, em Antioquia, esses territórios, até o início de julho de 1098, e após Beirute. E eles prosseguiram também até Jafa e Haifa. E em Edessa, Godofredo de Bulhão ele vai fundar então o primeiro estado de cruzados. E aí o que vai acontecer nesse período? 3 anos após partir do Ocidente, eles vão chegar a Jerusalém, eles conseguem chegar ao destino. E na Cidade Santa, logo eles provocaram um grande massacre contra os muçulmanos que ali habitavam. E depois da conquista, o Godofredo de Bulhão, ele foi eleito chefe do reino de Jerusalém. E com sua morte em 1100, ele foi sucedido então pelo seu irmão Balduíno de Bolonha. Com isso, a nova ordem do Oriente Médio não vai durar por muito tempo. Por quê? Porque a região estava circundada por países árabes. E indignados e enfurecidos com as cruzadas, nos 2 séculos seguintes, o conflito entre muçulmanos e cristãos vai crescer, ou seja, vai se intensificar muito, o que motivou também novas cruzadas e, consequentemente, também causou a morte de centenas de milhares de pessoas. Porque a gente está referindo do quê? A gente está falando de cruzada. Então vai ter guerra, vai ter morte, vai ter briga. Então muitas pessoas morreram nesse período também. E aí na Europa, contudo, essas cruzadas acentuaram muito também o principal objetivo de coletividade, ou seja, trabalhar em conjunto. Você não pode fazer nada sozinho, tudo tem que ser feito em conjunto. Se a gente for invadir aquele tal território, vamos em conjunto, vamos em coletividade. Era essa também a ideia que caracterizava as cruzadas naquele período. E minha gente, temos então a Segunda Cruzada. A Segunda Cruzada, ela vai acontecer no ano de 1147 e vai até 1149. Ela foi também uma expedição dos cristãos europeus, porque foi proclamada pelo Papa Eugênio III e ela foi pregada também por São Bernardo de Claraval, em resposta também à conquista de Edessa em 1144 pelos muçulmanos. Nisso, ela foi liderada pelos monarcas Luís VII de França e Conrado III da Germânia. E, gente, essa cruzada também ela vai ser um grande fracasso. Por quê? Porque os cruzados eles não vão conseguir reconquistar Edessa e eles vão deixar também o reino de Jerusalém, que agora vai ficar politicamente muito mais fraco na região. E a única coisa que a gente pode falar que foi positiva foi a campanha de recuperação de Lisboa em 1147, que é a única coisa que eles conseguiram fazer que teve pelo menos um resultado. Mas o objetivo mesmo principal eles não conseguiram realizar. O que vai acontecer é o seguinte, gente. A primeira cruzada, como vocês viram, teve também as suas falhas, os seus fracassos e tudo mais. Só que aí, então, em resposta, o Papa Eugênio III, o que ele vai fazer? Ele vai lançar em 1145 o apelo por uma nova cruzada. Por quê? Ainda está tendo uma intensificação dos muçulmanos. Os muçulmanos estão brigando com os cristãos porque eles decidiram fazer cruzadas para reconquistar então a Jerusalém. Então os muçulmanos também não vão aceitar isso. Então o que a igreja vai fazer? Os papas vão querer fazer, eles vão querer então montar uma outra cruzada. E aí o Conrado III da Alemanha e Luís VII da França, eles vão assumir então essa liderança dessa segunda cruzada, da empreitada cristã, e eles vão partir então para o Oriente. E Conrado foi quem primeiro atravessou o estreito, e ele passou então para a Ásia Menor. Com isso, passando para a Ásia Menor, ele foi atacado pelos turcos seljúcidas, que também eram os muçulmanos na região de Dorileia. E também foi no ano de outubro, do ano de 1147.
E com isso, tendo sofrido por muitas perdas, ele recuou para Niceia. Luís VII também, ele seguiu pelo litoral da Anatólia, mas em janeiro de 1148, ele acabou sendo cercado pelos turcos nos desfiladeiros de Pisídia, e ele começou a perder muitos homens. Por quê? Estava tendo uma grande quantidade de turcos naquele momento. Então, não teve uma boa estratégia para eles dominarem, conseguirem dominar aqueles povos. Então, eles acabaram se prejudicando nisso também. Com isso, então, gente, após eles ficarem enfraquecidos com as primeiras derrotas e tudo mais, o que vai acontecer então nesse período é que os monarcas eles vão se unir, eles vão convencer a regente do reino de Jerusalém, Melisanda de Bolonha, que é a mãe de Balduíno III, sobre a necessidade de um ataque a Damasco, que é a cidade árabe que estava até então aliada dos cristãos. E a tática se mostrou muito mal sucedida, por quê? E apenas acelerou também a unificação da Síria, nas mãos de Anur ad-Din, que é o filho de Zeng, que também é um muçulmano. E aí, minha gente, a gente vê nesse período aqui, nessa imagem, o principal motivo, a dominação que a Segunda Cruzada estava querendo fazer naquele período. Então aí a gente vê que essa imagem caracteriza bastante então, esse período e tudo mais. E aí, gente, além desse motivo também do Nur ad-Din, do filho de Zeng, o ataque de Alepo capturou também no ano seguinte o castelo da Artésia, ao príncipe da Antioquia, e também assimilou terras também ao Egito, então, ou seja, foi crescendo a cada dia. E o seu sucessor, que foi o Saladino, ele continuou a reconquistar territórios, ou seja, cada tempo que passava, ele reconquistava ainda mais territórios. E ele expulsou cristãos da região também, e deixou eles limitados a algumas cidades costeiras. E podemos dizer então que a Segunda Cruzada ela não obteve um sucesso esperado. E a expedição ela acabou por complicar a relação entre os reinos cruzados, bizantinos, governantes e tudo mais. E também a única vitória cristã desse período mesmo foi a reconquista de Lisboa do ano de 1147. Por aí a gente vê então que essa cruzada não foi tão estratégica e acabou falhando por não ter alcançado o seu principal objetivo. Com isso, gente, por não ter conseguido, por terem esse fracasso, esse erro, eles vão ter a ideia de fazer a terceira cruzada, que foi do ano de 1189 a 1192. E a terceira cruzada, também conhecida como Cruzada dos Reis, ela teve a participação do rei Ricardo I, que também é conhecido como Ricardo Coração de Leão, e do Filipe Augusto, e também do imperador do Sacro Império Romano Germânico, que é o Federico Barba-Ruiva, que também pode ser conhecido como Barba-Rossa ou Barba-Roxa também. E com isso, gente, o que vai acontecer? Assim como as anteriores, a expedição ela foi organizada a pedido de um papa. Na ocasião foi o Papa Gregor VIII. O que ele fez? Ele buscou construir e consolidar a supremacia europeia durante a Idade Média. E além da participação ativa de monarcas cruzados, a Terceira Cruzada, que ocorreu de 1189 a 1192, ela tem como principal característica a maior tolerância entre líderes cristãos e os muçulmanos. E o período marcou também o surgimento e a participação dos cavaleiros teutônicos também. E aí nós vemos a imagem também do Papa Gregor VIII, que foi o principal homem que teve essa ideia de realizar então a Terceira Cruzada. E então, após esse apelo que teve do Papa Gregor VIII, o Frederico Barba-Ruiva ele vai dar início então à campanha. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a seguir por terra a margem do rio Danúbio. E durante o percurso ele conquistou Cônia, que é a capital do sultanato turco da Ásia Menor. E no decorrer da expedição, ele acabou morrendo afogado ao atravessar um rio na região da Cilícia. Então, por ele não conhecer muito bem o local e não saber que tinha um rio ali, ele acabou sendo afogado, morrendo afogado por causa disso.
E aí, com a perda do Frederico Barba-Ruiva, boa parte dos cruzados germânicos vão começar a desistir da empreitada. Por quê, minha gente? Porque tá tendo povo agora, e o povo tá sem líder, tá sem um líder para estar guiando eles. E fica meio difícil, então, o povo ir avante sem ter a liderança de um líder, de uma pessoa que oriente eles. Então o povo ele vai começar a desistir aos poucos. Isso também podemos caracterizar como uma falta de estratégia também, porque eles não estavam sabendo, não tinham conhecimento dos territórios, e isso acabou prejudicando então nessa terceira cruzada. E aí aqueles que não retornaram ao Império Romano Germânico, eles decidiram avançar então até São João de Acre, e agora eles vão estar sob liderança de Frederico da Suábia, que é o filho também do nosso próprio Frederico. E aí o Ricardo I, por outro lado, e Filipe Augusto, eles vão iniciar a expedição pela Sicília, em 1190, onde eles vão saquear algumas cidades e vão seguir até a Terra Santa pelo mar. O líder britânico agora, ele vai ter alguns problemas com as embarcações, e ele vai levar 2 meses a mais que o rei francês para chegar à Palestina. Então imagina, minha gente, chegar 2 meses, levar 2 meses a mais para chegar até a Palestina. Então imagina o atraso que teve naquele momento. E nesse meio tempo ele vai conquistar a ilha de Chipre, aos bizantinos, e vai incorporar ela ao chamado Reino Latino. Aí com isso então vai acontecer o seguinte: com a chegada dos britânicos do Acre, os cruzados eles vão conseguir sitiar a cidade, e em julho de 1191 eles vão obter a primeira vitória, que é ao reconquistar então essa região. E muito apesar do sucesso de até então, esse sucesso então que eles tiveram foi momentâneo. Por quê? O Filipe Augusto ele vai desistir da cruzada devido às más condições de saúde que ele teve, e ele retornou então à França, prometendo não atacar as terras do Ricardo. E com isso o rei inglês ele vai permanecer na Palestina, onde ele vai vencer as batalhas de Arsuf e de Jaffa diante do Saladino. Mas porém as suas tropas, agora sem o apoio do Filipe e de grande parte do exército alemão, não vão contar com homens suficientes para sitiar a Cidade Santa. Com o exército enfraquecido, então, Ricardo ele vai firmar um acordo diplomático com o líder sarraceno. E esse acordo vai fazer o seguinte, vai falar o quê? Que Jerusalém agora vai permanecer sob domínio muçulmano, só que em troca da garantia da abertura da Terra Santa. Então, ou seja, muçulmanos, vocês querem ficar aqui, querem? Então tá bom. Vocês vão ficar ainda, a terra vai ficar sob domínio de vocês, só que em troca disso vocês vão ter que abrir ela e deixar que a gente visite. E aí o que vai acontecer? Nesse período, os peregrinos cristãos, desde que desarmados também. E os cruzados eles vão manter essa área conquistada e uma faixa costeira contínua de Tiro a Jaffa, e vão consolidar então os estados cristãos no Oriente então. E com isso, apesar de também não terem conseguido o principal objetivo da Terceira Cruzada, que era a reconquista também de Jerusalém, o Ricardo ele vai ganhar prestígio e respeito dos povos cristãos e os muçulmanos, ou seja, de 2 povos naquele período. O mesmo acontecendo com Saladino, transformado em herói no Oriente e exemplo de cavalaria medieval na Europa. E por isso também a gente vê então esses mapas aqui que representam esses domínios que eles tiveram aos poucos aqui. A gente pode ver no ano de 1189 a 1192. E aqui a gente vê a região do Acre em 1191, onde eles foram e dominaram ali também aquela região, convertendo aqueles povos também ao próprio cristianismo. Com isso, nós temos a Quarta Cruzada. O que a Quarta Cruzada ela vai fazer? Ela vai ter o intuito de recuperar, então, o domínio cristão em Jerusalém, que estava sob hegemonia dos turcos otomanos. Com isso, então, a Igreja Católica ela empreendeu essas cruzadas, para fortalecer a doutrina religiosa no mundo.
Então a Quarta Cruzada ela vai ser pregada pelo Papa Inocêncio III, ou seja, ele vai ter essa ideia de montar a Quarta Cruzada entre os anos de 1202 e 1204. Os interesses então da Igreja Católica vão ser desviados pelo Duque de Veneza, Enrico Dandolo, e a comitiva para a Quarta Cruzada era liderada por Balduíno IX, que era o Conde de Flandres e o Marquês de Montferrand. E eles estavam com algumas dificuldades de pagar a extrema quantia exigida por Veneza para a travessia dos barcos e locomoção do exército para o Egito. Então, ou seja, nesse período eles vão ter essa dificuldade de pagar para ter uma travessia do mar, travessia dos barcos e a locomoção desse exército para o Egito. E então o que vai acontecer? O Dandolo ele vai se aproveitar da situação, ele vai propor então uma incursão até a cidade de Zara, que é o quê? Onde hoje fica a Croácia, para tomá-la então dos húngaros, tomar aquela cidade de Zara, porque os povos húngaros estavam naquela cidade, então ele vai querer tomar aquela cidade para tirar aqueles povos então. E os mercadores de Veneza eles vão ter um grande interesse pelo território, porque facilitava as transições comerciais com outras nações através da liberação do mar Mediterrâneo. E com isso, minha gente, além de Zara, os venezianos eles vão invadir Constantinopla em 1203 também, que na época estava sob o domínio do Império Bizantino, que foi a parte oriente então do Império Romano. E lá o imperador Isaac II ele vai ser destituído, onde ele fora destituído do poder pelo seu irmão Aleixo III, fazendo com que o príncipe peça auxílio também aos cruzados para dominarem o território naquele período. E apesar de mostrar também ao contrário também as invasões em Zara, o Papa ele vai apoiar também a tomada de Constantinopla para tentar então uma reaproximação com a Igreja Ortodoxa, que de fato não se concretizou. Então ele aproveitou que estava ali na cidade, ele estava ali no oriente do Império Romano, então ele vai aproveitar para fazer essa conciliação então com a Igreja Ortodoxa. Só que ele não vai conseguir, porque a religião ali já estava muito dividida. Então ambos os territórios já estavam divididos e uma religião não aceitava as regras de outra religião. Então isso acabou tendo conflito entre eles mesmos. E aí Veneza ela vai manter essas relações conflituosas com Constantinopla, e em 1182 os mercadores venezianos eles foram massacrados graças a interesses comerciais regionais. E a invasão liderada por Dandolo, de certa forma, também era um ato de vingança também, que foi patrocinado pela Cruzada, que também tinha esse principal sentimento aí de se vingar pelo domínio das terras e tudo mais. E aí a tomada de Constantinopla vai marcar a presença do Império Latino, que vai servir de ponte entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto também. E a região vai ser dominada também pelos impérios da Nicéia, Trisonda e Épiro também. Aí nós temos esse mapa aí, que mostra essa dominação da Quarta Cruzada, onde eles dominaram, onde eles entraram também no Império Bizantino, e foi tudo isso aos poucos caracterizando então essa dominação e tudo mais. E temos também a Quinta Cruzada. Gente, a Quinta Cruzada ela vai acontecer de 1217 até 1221. Vamos lá então. A Quinta Cruzada, quem foram os líderes dessa Quinta Cruzada? Foram André II, o rei da Hungria, Leopoldo VI, duque da Áustria, Jean de Brienne, considerado por eles também como rei de Jerusalém, e o Frederico II. Esse Frederico II, minha gente, vai acontecer muita coisa com esse cara, então fiquem só vendo, que foi do Sacro Império Romano Germânico. E vamos lá. Por mais que Jerusalém agora fosse o alvo dos cruzados,
essa cruzada agora, ela vai decidir então não ir direto para Jerusalém. Eles vão decidir atacar primeiro a cidade do Cairo, que estava no Egito. E o Frederico II, que estava à frente da comitiva, ele vai se deparar então com um conflito interno entre os sultões do Egito e Damasco, e vão conquistar uma pequena fortaleza e vão receber um reforço papal com a chegada do autoritário Cardeal Pelágio. E com isso então, minha gente, em 1219, com o acordo de paz, os muçulmanos vão propor a entrega de Jerusalém aos cristãos, com a condição do quê? De que eles se retirem do Egito. Então, ou seja, a gente vai propor que a entrega de Jerusalém, com a condição de que vocês se retirem do Egito. E o cardeal Pelágio, ele vai negar essa oferta, porque ele não vai aceitar isso. E ele vai alegar que os egípcios, eles não resistiriam ao ataque dos cruzados com a chegada do Frederico II. E com isso, minha gente, o rei Frederico II, ele vai demorar bastante, ele vai atrasar muito. E depois da demorada a reorganização da cruzada, novamente até o Egito, em 1221, os cristãos eles vão avançar até Cairo. Porém, após a recusa das ofertas dos muçulmanos e tudo mais, eles vão se deparar com uma emboscada em que estariam completamente cercados e sem acesso à comida. Então, uma falta de estratégia, eles acabaram se metendo numa emboscada onde acabaram sendo derrotados também. E com isso, com a retirada completa dos cristãos, os egípcios eles vão fazer uma nova proposta, que é o quê? Deixar eles se retirarem com vida, mas se caso também eles aceitassem a imposição de uma trégua por 8 anos de paz. Então, ou seja, se eu vou retirar vocês daqui, mas vocês vão ter que aceitar essa trégua por 8 anos de paz. E com isso, sem a chegada das tropas de Frederico II, os cruzados eles vão ter que se retirar da cidade. E visto como personagem principal também desse fracasso da Quinta Cruzada, nós temos esse Frederico II, que ele foi excomungado, ou seja, foi prejudicado também da igreja pelo Papa Gregor IX. Esse Frederico II ele se prejudicou bastante, porque ele foi excomungado 2 vezes. Primeiro foi nessa cruzada e também foi na Sexta Cruzada, que eu vou comentar aqui com vocês. Aí nós vemos também esse período aí de dominação, né? Que durou de 1217 a 1221 aí na Sexta Cruzada, na Quinta Cruzada, minha gente. Então aí a gente vê as regiões sendo dominadas, os povos entrando e tudo mais. Então essa imagem também vai caracterizar bastante essa cruzada também. Com isso, minha gente, chegamos à Sexta Cruzada, que durou de 1228 a 1229. A Sexta Cruzada ela vai ser lançada pelo imperador do Sacro Império, que é o Frederico II de Hohenstaufen, no ano de 1227. Então, ele teve essa ideia de lançar, então, esta Sexta Cruzada. E aí, ele não obteve um êxito esperado e foi marcada por um dos fatos mais interessantes, que o propagador mesmo, que foi o próprio Frederico II, ele vai ser também excomungado pelo Papa por 2 vezes. E por quê? O Frederico II, ele é o herdeiro do trono de Jerusalém, correto? Ele desejava tomar posse de seus direitos em Chipre e Jerusalém e Acre também. Ele vai convocar então uma cruzada para o ano de 1227. Até aí tudo bem. Só que, entretanto, Frederico II ele era partidário também do diálogo com os muçulmanos, em lugar de se resolver também as questões por vias de guerras. Então, ou seja, ele tinha também um certo contato com os povos muçulmanos quando entrava também nessa relação de guerras. E aí, no mesmo ano de 1227, o sultão do Egito ele vai enviar uma comitiva de paz para conversar com o imperador do Sacro Império, que no caso seria ele mesmo. E com isso ele foi muito mais adaptado ao diálogo do que a ideia de já ter uma própria guerra. E aí ele vai resolver então aguardar essa comitiva de paz, sendo que a sua frota já havia partido para o Oriente.
E com isso, o que vai acontecer, minha gente? O Papa ele vai ficar muito bravo quando ele vai saber sobre essa notícia que o rei fez. E aí ele vai excomungar ele. Por quê? Puxa, ele ficou sabendo da notícia. Ele falou, meu, você não fez nada, você não fez nenhuma guerra, você tratou com isso de uma forma de diálogo e tudo mais. Era para você ter feito isso de uma maneira diferente. Por que você não fez? Você vai ser excomungado dessa vez, você vai ser prejudicado. E aí ele não ficou satisfeito com o comportamento do rei Frederico e com o atraso que ele também causou na cruzada. E então ele vai ser excomungado, vai ser prejudicado também nesse período. E com isso, minha gente, a excomunhão dele vai trazer graves consequências para a autoridade de Frederico II. Por quê? Principalmente para desenrolar a cruzada, porque como ele foi excomungado, a maioria da população, então, naquele momento, a população europeia, não vai confiar muito mais nele, não vai ficar seguindo muito mais o rei. E isso, ele tinha a esperança de ser muito bem sucedido no empreendimento que ele liderava. Então ele almejava livrar-se da excomunhão recebida. Mas todavia o Papa Gregor IX resolveu convocar uma outra cruzada, mas desta vez o ataque cairia sobre as possessões de Frederico II na Península Itálica. E com isso, enquanto ele avançava também rumo ao Oriente, o seu exército diminuía gradativamente. Por quê? As pessoas não começaram mais a querer seguir ele, as pessoas não confiaram mais naquele rei por causa que o Papa tinha excomunhado ele naquele período. E com isso, finalmente ele vai chegar ao Oriente e o Frederico II ele vai agir de acordo com a sua convicção, ou seja, ele foi excomunhado. Só que ele ainda vai agir conforme a sua convicção. Ele não vai agir na guerra, ele vai agir então no diálogo. Ele vai trocar a guerra pelo diálogo. E mais uma vez também o Papa vai reprovar a atitude do imperador e vai tornar também ele a excomungar de novo. Então, ou seja, ele foi muito prejudicado nesse período. E a religião islâmica atraía especialmente Frederico II, porque os muçulmanos receberam em seus territórios admirados com o tamanho conhecimento da cultura islâmica que o imperador cristão possuía. E tal fato também foi muito fundamental para que realmente houvesse diálogo entre cristãos e muçulmanos. E principalmente para se estabelecer um acordo, utilizando da diplomacia e aproveitando-se também das desavenças entre os sultões do Egito e de Damasco. E foi firmado também o tratado, mas especialmente com Malik el-Kamil, do Egito, estabelecendo também a soberania cristã nos territórios de Acre, de Jaffa, de Sidom, de Nazaré, de Belém e Jerusalém, por um período de 10 anos. E esse Tratado de Jaffa ficou conhecido e foi assinado também em 1229, reconhecendo a soberania dos cristãos por um vasto território que lhes concedia acesso ao mar e tudo mais. Enquanto isso, os muçulmanos eles tinham seu direito de culto respeitado na cidade sagrada. E com isso, minha gente, o que vai acontecer então? Vai acontecer o período da Sétima Cruzada. O Frederico II ele vai ser finalmente coroado rei de Jerusalém, do qual ele era herdeiro, mas o relacionamento com a Igreja Católica não estava muito bom, porque ele foi excomungado 2 vezes e tudo mais, e o Papa estava irritado pelo que ele tinha feito e tudo mais. Na Sétima Cruzada, ela vai ser comandada então, ela vai ser de 1248 a 1254. E ela vai ser comandada pelo rei francês Luís IX. E o objetivo era o quê? Era alcançar o Egito também. E após algumas investidas, o exército de cruzados conseguiu vitórias importantes e o domínio de alguns territórios. Mas a prisão do líder francês fez com que tudo também se perdesse, né? Porque ele foi preso e tudo mais. Isso acabou prejudicando também essa cruzada. O que aconteceu, gente? O Tratado de Paz, né? O rei Frederico II fez um Tratado de Paz, o Tratado de Jaffa, que foi assinado em 1229 pelo tempo que foi previsto. Mas quando ele chegou ao fim dos embates, retornaram. Quando chegou ao fim dos embates, retornaram. E uma fraca expedição militar cristã foi liderada
por Ricardo de Cornualha e Teobaldo IV de Champagne, visando garantir a situação que havia. Mas em 1244, os muçulmanos eles reconquistaram todas as terras no Oriente, e isto fez com que o Papa Inocêncio IV abrisse o Concílio de Lyon, no mesmo ano, para se debater novas alternativas de reforçar a presença cristã nos lugares considerados sagrados. Em tal ocasião, o rei francês Luís IX se apresentou para liderar os cristãos em mais um levante contra os povos muçulmanos e tudo mais. E no ano seguinte, que foi em 1249, quer dizer, a nova cruzada ela vai partir também 3 anos depois. E entretanto, Luís IX vai conseguir reunir o admirável exército que contava também com a força de 35 mil homens, olha só, muitos homens e tudo mais. Enquanto os mongóis eles causavam perturbações no Oriente, e o monarca francês se aproveitou da oportunidade para sair de Aix-Mortes em 1248 e chegar até o Egito. E no mesmo ano ele fez uma escala com seu exército em Chipre para por fim atacar o Egito, que era o principal objetivo deles naquele período. O que vai acontecer então, minha gente? No ano seguinte, que foi em 1249, o exército de cruzados, que foi comandado também pelo Luís IX, ele recuperou a região de Damieta, a qual utilizaria mais tarde como uma base militar para promover a conquista da Palestina. E em 1250, por pouco, o rei francês ele não vai conseguir conquistar o Cairo, por pouco. E os cristãos foram surpreendidos por uma inundação do Nilo, ou seja, gente, inundação do rio Nilo. E a partir da qual os muçulmanos vão se aproveitar daquela situação da inundação do rio Nilo para se apoderar então das provisões alimentares dos cruzados, que foi gerando fome, doenças como escorbuto entre os cristãos e tudo mais. Então esse fator acabou contribuindo então para a derrota desta sexta cruzada. E a consequência também dessa derrota foi muito negativa também. O exército sucumbiu a várias doenças, sendo que especialmente o tifo foi responsável por dizimá-lo sem um grandioso exército que organizara. Luís IX preferiu bater em retirada, mas também não conseguiu fazer da forma desejada. E ainda no mesmo ano, o monarca francês ele foi tomado como prisioneiro em Mansurá pelos muçulmanos. E a negociação pela libertação do rei fez regredir todas as conquistas de sua expedição no Oriente, e foi pago também um volumoso resgate no valor de 800 mil peças de ouro, e o território de Damieta foi devolvido aos muçulmanos em maio de 1250. Ou seja, para eles libertarem também o imperador Luís IX, que foi preso e tudo mais, eles tinham que pagar então esses 800 mil peças de ouro para libertar então o seu rei, o imperador naquele momento. Enquanto esteve preso, o irmão de Luís IX, o Roberto de Artois, ele tentou reconquistá-lo por via do combate, mas ele também foi derrotado por causa da imprudência dele e tudo mais. E após a liberação de Luís IX, ele vai seguir para a Palestina, acompanhado por seu irmão, que foi o Carlos de Anjou, lugar onde permaneceu por 4 anos, negociando também a liberação de todos os prisioneiros cristãos e de promover um grande esforço para fortificar as cidades fracas do Levante. Em tal ano de 1254, o Luís IX ele vai regressar à Europa e ele vai receber a notícia de que a sua mãe, Branca de Castela, que foi regente em sua ausência, ela tinha morrido. E tempo mais tarde, o rei francês Luís IX ele foi canonizado também como São Luís. Nisso temos a oitava cruzada, que foi no ano de 1270. O clima agora vai acontecer o seguinte: o clima da instabilidade entre os cristãos no Oriente Médio, na década de 1260, foi a grande justificativa para que o rei francês Luís IX decidisse organizar então uma nova cruzada, que foi no ano de 1270, que foi a oitava.
No Oriente Médio, os genoveses e venezianos eles entravam então em conflito por interesses comerciais, ou seja, por dinheiros, comércios e tudo mais, fazendo com que os cristãos entrassem em guerra entre eles, e contribuía também para a situação caótica da região a invasão dos turcos ao Egito, conhecidos como os mamelucos, e o império repressor de Gengis Khan, na Mongólia, havia pressionado os turcos a expulsarem os otomanos, fazendo com que eles também invadissem o território egípcio e enfrentassem também os cristãos naquele período. E aí, minha gente, no dia 2 de julho de 1270, as tropas francesas elas vão partir de Aigues-Mortes em direção ao Oriente Médio, dando início então à Oitava Cruzada. E elas chegaram primeiramente no Egito, que estava dominado pelo sultão Bibars. Também com o objetivo de converter os sultões ao cristianismo, os cruzados eles chegaram a deparar-se na mesma cidade que Maomé, que disse que iria recebê-los de mãos armadas e tudo mais. Entretanto, mau combate havia acontecido entre os cristãos e os muçulmanos e iria se reiniciar, né? E uma peste que assolava a região do Túnus acabou atacando o exército francês, inclusive também chegando a matar o rei Luís IX. Então, essa oitava cruzada acabou perdendo, acabou sendo derrotada por uma peste que aconteceu naquele período. E além do rei, grande parte também do exército francês caiu com a peste, incluindo um de seus filhos, que foi o horteldeiro Filipe o Audaz, e tratou de negociar a paz com os sultões e retornou à França, onde foi coroado rei em 1271. E pela falta de conhecimento que teve do local e pelas estratégias mal traçadas na tentativa de converter os líderes muçulmanos ao cristianismo, a oitava cruzada foi, na sua essência também, um grande fracasso empreendido pelos franceses também nesse período. E com isso, minha gente, temos também, a gente vê esse período então de dominação da oitava cruzada, porém a gente vê também o fracasso que teve, né? Porque teve a dominação dos territórios e tudo mais, só que eles acabaram sendo fracassando por causa de uma peste que ficou naquele período e acabou matando milhares de homens e pessoas dentro daquela época. E aí temos a nona cruzada, que foi no ano de 1271. Aqui nós podemos dizer que foi uma continuação também da oitava cruzada, foi uma parte também da oitava cruzada, onde o rei francês Luís IX, grande parte das suas tropas vão morrer, né, no Oriente Médio e tudo mais, pelo motivo da peste. E então, em 1271, meses após o fim da oitava cruzada, o príncipe inglês Eduardo I mobiliza seus seguidores até a região do Acre, na Galileia, para reforçar então o exército enviado anteriormente, na tentativa de converter os sultões ao cristianismo para manter a hegemonia cristã em Jerusalém, que foi tida como uma terra santa. O Acre ele foi o território almejado, porque nos anos antes, em 1268, o sultão egípcio Baybars ele reduziu o reino de Jerusalém ao pequeno território que foi situado entre Sidão e Acre. E Eduardo ele chegou lá e tentou amenizar o conflito entre sultões e cristãos com o apoio do Papa Nicolau II. E aí, minha gente, ele vendo então o domínio de Jerusalém, que antes era dos europeus, ir para os ares com a invasão dos sultões, e começou a se tornar inevitável o conflito entre as tropas de Eduardo I e Barbas. E com algumas alianças na região, Eduardo conseguiu vencê-lo também em 1272. E além de sofrerem com a derrota, os sultões eles ficaram irritados também quando o grupo de soldados franceses, soldados italianos cristãos, chegaram ao Oriente Médio e dizimou também os muçulmanos. Com isso, então, com essa ira, o sultão egípcio Al-Arshaf Jadil jurou vingança e ele ordenou então que pegasse os cristãos de qualquer forma. E poderoso, o sultão enviou um contingente de 200 mil soldados muçulmanos até Jerusalém, para expulsar os italianos e ingleses que dominaram a região. Sem forças, então, os europeus não resistiram e tiveram que se retirar do Oriente Médio,
fazendo com que a influência ocidental em Jerusalém fosse totalmente dissipada. E com isso, minha gente, a gente vê essa pintura que representa esse período do fim da cruzada, do fim das cruzadas. Então a gente vê aí um homem, um cristão, que está voltando com a bandeira, está voltando do seu cavalo triste, e isso representa então esse período que finalizou então as cruzadas. E por aí a gente vê, minha gente, que nesse período as cruzadas não conseguiram obter o seu principal objetivo, que foi reconquistar Jerusalém, que foi retomar então a Terra Santa. Eles não conseguiram ter esse objetivo por causa da falta de estratégia, por causa da falta de planejamento, de conhecimento dos territórios a qual eles iriam entrar e invadir. Então, por causa dessa falta de conhecimento, por falta de estratégia, eles acabaram então sendo derrotados de várias formas, de várias maneiras e tudo mais. E aí temos a Cruzada das Crianças, que foi do ano de 1212, que foi a principal, a cruzada curiosa que eu queria comentar com vocês. Por quê? Disseram também que houve também a Cruzada das Crianças em 1212. Por quê, minha gente? Onde teve um grande movimento de crianças que tiveram também o principal objetivo de converter os sultões ao cristianismo também. E por que teve a Cruzada das Crianças? Porque naquela época a igreja acreditava, minha gente, que a criança ela era pura, ela não tinha pecado nenhum. Então eles decidiram fazer essa cruzada com as crianças para ter esse objetivo então de conquistar o Santo Sepulcro. Por quê? Segundo eles, o Santo Sepulcro só era conquistado através da criança, porque ela era pura, não tinha pecado nenhum, então ela podia ter então esse movimento das cruzadas e tudo mais. E aí, gente, a gente vai ter alguns relatos que vão conversar um pouco, que vão falar um pouco sobre essas cruzadas. Dentre eles temos os relatos que apontam as diferenças em relação ao local, que alguns remetem à origem da França, que o evento ele vai fazer parte de uma série de cruzadas ocorridas no período para justificar as derrotas anteriores e com isso e tudo mais. E também temos vários elementos em comum que podem ser encontrados. Um rapaz conduzindo um vasto grupo de crianças e jovens menores de idade marchando para o sul também da Europa, com o objetivo de retornar também à Terra Santa. E também temos alguns apontamentos dos historiadores que eles sugerem que os cruzados de 1212 não eram apenas crianças, mas milhares também de camponeses, mendigos e doentes também, e as pessoas à margem da sociedade. E outros apontam também a possibilidade de que as crianças seriam também jovens homens, porque o próprio conceito de criança era muito diferente do que é hoje também. E além disso, a palavra latina pueri, que aparece em relatos, pode ter sido mal traduzida. Por quê, minha gente? O termo se refere tanto a homens jovens quanto a crianças também. E temos uma lenda também que conta a história de um jovem Estevão, que ele foi até o rei Felipe e contou também a visão que Jesus havia revelado a ele de fazer uma cruzada com as crianças, com gentes que eram apenas puras, porque o objetivo, a Jerusalém só ia ser retomado, o Santo Sepulcro só ia ser retomado se tivesse crianças puras ali naquelas cruzadas e tudo mais. E com isso, o Estevão ele vai liderar também essas cruzadas. Dizem também que esse Estevão fez vários milagres e tudo mais. E dizem também que ele queria abrir o mar para a travessia, só que ele não conseguiu fazer esse milagre. E com isso eles tiveram que pagar alguma certa quantia para a travessia nesse mar e tudo mais. Ah tá, Carlão, mas quais foram as consequências dessas cruzadas? Mas e aí, você conseguiu entender então esse conteúdo? Ah, tá, entendi tudo.
E como eu sei que você conseguiu entender esse assunto, dominou agora o conteúdo de vez, eu quero que você me faça um favor, se inscreva no meu canal, deixe o like, também comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas, familiares, pois isso vai ajudar muito no meu trabalho. E é isso, minha gente, espero que tenha salvado de vocês aí de alguma forma, que vocês tenham conseguido entender. E muito obrigado, minha gente. Tchau, até mais!